Cada continente tem um clube que domina. Então nesse vídeo vamos olhar para cada canto do mundo e descobrir qual é o time mais vitorioso de cada região, o que ganhou mais taças e carrega os títulos, da América do Sul até a Oceania. Começando com o primeiro continente, a nossa América do Sul. E aqui temos times realmente gigantes, que já até derrotaram europeus. E o maior país da América do Sul é o nosso Brasil, que tem a liga mais forte hoje, com times como Flamengo, tricampeão continental, São Paulo, tricampeão mundial e lá vai. Mas o maior clube do continente não tá aqui, e sim na vizinha Argentina. Historicamente, os clubes argentinos sempre se destacam no cenário continental, mas tem um que vai chegar na final parecer fácil, o Boca Juniors. Mano, tu só consegue entender o tamanho do Boca quando vê os seus títulos. E é impressionante. Eles ganharam 2 Copas Sul-Americanas e na Libertadores chegaram em 12 finais. E nessas 12 conquistaram 6 títulos. O primeiro em 1977 e o último em 2007. Aí depois de ganhar a Liberta, também foram pro Intercontinental. Aí em 1977 eles derrotaram o Borussia Mönchengladbach, vice-campeão europeu. Em 2003 derrotaram o Milan de Maldini nos pênaltis. E em 2000 derrotaram ninguém menos que o Real Madrid de Raul e Roberto Carlos. Sim, o Boca derrotou os 2 maiores times da Europa. Então o maior clube da América do Sul. Agora vamos pro próximo continente. E um que ama o futebol, mas não tem tanto investimento quanto aqui. A África. As pessoas podem até conhecer as seleções africanas, como o Senegal de Mané, Egito de Salah, Marrocos de Hakimi, etc. Mas muita gente não tem nem ideia de quais são os clubes africanos. E lá também tem times históricos. Na Tunísia o maior é o Esperance de Tunis, no Congo é o Mazembe e etc. Aí assim como aqui temos a Libertadores, o maior da África é definido pela Champions League africana. Sim, esse é o nome, Champions. E o maior campeão, que ganhou também em 2023, é um que simplesmente domina, o egípcio Al Ahly Sporting Clube. O Al Ahly é um time da capital do Egito, Cairo, e realmente não tem nenhum que consegue bater de frente com eles por lá. No Egito, eles são os maiores campeões de tudo, ganhando 43 títulos do Campeonato Nacional e 38 Copas Egípcias. Agora, na CAF Champions League, enquanto o segundo maior campeão tem 5 títulos, o Al Ahly tem 11, mais que o dobro. Os caras literalmente ganharam 3 das últimas 4 edições, chegaram em 4 finais seguidas e ganharam 3 títulos. Impressionante. Al Ahly é de fato o maior africano. E se na África tem esse torneio difícil de ganhar, na Ásia o torneio continental é um dos mais acirrados do mundo. Funciona assim, o continente é dividido em 2 regiões, leste e oeste, e os times vão se enfrentando em mata-mata até sobrar só um de cada lado. Aí esses 2 fazem a final. Aí na última edição o campeão foi o Urawa Red Diamonds, do Japão, mas eles não são os maiores. O maior é justamente o time que os japoneses derrotaram naquela final, o Al Hilal. O time do Neymar é o maior campeão saudita, que é um campeonato bem acirrado, e todo ano disputa o continental. Enquanto o Pohang Steelers e o Urawa Reds têm 3 títulos e um vice, sendo o segundo maior vencedor, o Al Hilal tem 4 títulos e 5 vices. Chegaram na decisão 9 vezes. Em investimento, também são um time com o maior valor de mercado da Ásia. Seu elenco está avaliado em 241 milhões de euros. Um valor muito maior do que o maior time da América do Sul e África somados. Pois é. Então agora vamos para o continente bem pequeno. Tanto que o estado de São Paulo tem uma população maior, a Oceania. E no continente Oceania, o país mais forte no futebol de longe é a Austrália. O futebol australiano realmente é forte comparado aos outros e sempre disputa a Copa do Mundo. Aí nesse país o maior time é com certeza o maior campeão nacional, o Sydney FC. O Sydney é o maior campeão do torneio chamado A-League e também é o time que mais ficou em segundo lugar. Além disso, lá no ano de 2005, o Sydney disputou e ganhou a Liga dos Campeões da UFC. Até o estádio deles é uma coisa linda. Olha só, esse aí é o Sydney Football Stadium, com capacidade para 45 mil pessoas. Mas na Oceania tem uma discussão muito maior, porque tem o continente Oceania e a Confederação de Futebol. E por que a discussão? É porque a Austrália faz parte da Oceania, mas não joga pela confederação deles. A Austrália era literalmente muito boa comparada aos outros, então no meio dos anos 2000 saíram da Federação da Oceania e foram jogar pela Ásia. Então o Sydney não disputa contra outros da Oceania. Aí depois o Sydney e outros australianos não disputarem mais, um time do país vizinho, Nova Zelândia, começou a dominar, o Auckland City.
O Auckland é um time muito pequeno comparado aos outros desse vídeo. Pra tu ter noção, nem profissionais eles são. Mas não precisa muito mais que isso para dominar. Das últimas 11 edições da Liga dos Campeões da UFC, eles ganharam 9 vezes. Chegaram a ganhar essa Champions 7 vezes seguidas. Com certeza não dominariam tanto se os times da Austrália jogassem. Mesmo assim, da UFC, ele é o maior. Então vamos agora viajar para o outro lado do globo, falar do maior clube da América Central e Caribe. E o México não faz parte da América Central, então os times nessa região não são tão fortes assim. Eles disputam o torneio continental junto com os times do México e Estados Unidos, então para um time da América Central ganhar é muito difícil. Mas tem um time da região que conseguiu conquistar 3 vezes o continental. Esse é o maior da América Central e joga nesse estádio para 23 mil pessoas, o Deportivo Saprissa. Esse clube é da Costa Rica, um país entre a Nicarágua e o Panamá que se tornou o nome mexicano que mais ganhou o Continental. Em 1993 eles ganharam o título em cima do León do México, em 95 em cima do Municipal da Guatemala e por fim em 2005 em cima do Pumas. Além disso, o Deportivo Saprissa ainda foi vice em 2004 e 2008. Chegaram em 5 finais continentais. Para um time não mexicano, isso é gigante. Aí no cenário nacional, o Saprissa domina com folga. É o maior campeão com 38 títulos. Mas mesmo sendo o maior da América Central, continua sendo muito pequeno. Seu valor de mercado, de acordo com o Transfer Market, é de 7,5 milhões de euros. O seu jogador mais valioso é o atacante Luiz Dias, que teve passagens por times da MLS. Mano, o time inteiro do Saprissa tem um valor de mercado quase 2 vezes menos do que só o Piquerez do Palmeiras. Pois é. Então antes da gente subir no mapa e ver qual é o maior clube da América do Norte com Canadá, México e Estados Unidos, vamos pro continente mais forte do futebol. O continente com os maiores times, maiores jogadores e maiores competições, a Europa. E o continente europeu realmente tem times gigantescos. Na Itália tem a Juventus, o Milan, que ganhou 7 Champions Leagues, na Alemanha tem o Bayern de Munique e na Inglaterra vários. Liverpool, Manchester United e lá vai. Mas o maior não é nenhum deles, e sim o que faz ganhar a Champions parecer fácil, o Real Madrid. Tu pode até ser fã do Barça, mas quando a gente fala de títulos não tem escapatória, o Real Madrid domina. A Liga dos Campeões, antes chamada de Copa Europeia, começou em 1956 e logo nas primeiras 5 temporadas o Real ganhou 5 seguidas. Em 1960 o Real já era pentacampeão continental, a mesma quantidade que o Barça tem hoje. Aí depois, em 66, ganharam outra, mas ficaram um tempo sem conseguir ganhar de novo, sendo vices em 81. O único time a quase alcançar eles foi o Milan. Nos anos 90, o Real tinha 6 títulos e o Milan chegou aos 5. Até que o Madrid voltou a ganhar. Em 98 ganharam a 7ª, em 2000 a 8ª e em 2002 a 9ª. Depois ficou numa sequência sem vencer de novo, mas com o Cristiano Ronaldo ganharam a 10ª em 2014 e de novo em 2016, 2017 e 2018. Ganharam 3 vezes seguidas, com o Cristiano ganhando sua última taça de Champions da carreira. Eu fiz um vídeo mostrando como foi a trajetória do Real para ganhar a Champions 2018, que ficou sendo a última do Cristiano. Se tu quiser ver, tá no cardzinho aqui em cima. Aí, como isso não fosse suficiente, em 2022 o Real ganhou a 14ª, ficando com literalmente o dobro de títulos que o Milan. Eles têm mais títulos que Barcelona, Bayern de Munique e Juventus somados. Esse é o tamanho do Real. Então agora vamos para o próximo continente, a América do Norte, com México, Canadá e Estados Unidos. Os melhores times do Canadá disputam na MLS, então o maior do continente ou tá na MLS ou na Liga MX, que é o Campeonato do México. E na MLS tem times como o Columbus Crew, que ganhou 3 vezes o título nacional, o DC United, que ganhou 4, e o Los Angeles Galaxy, pentacampeão da MLS. O LA Galaxy teve jogadores lendários, como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, e outros times também tiveram estrelas, como Kaká no Orlando City, Pirlo, Lampard, David Villa no New York, Thierry Henry no New York Red Bulls e, claro, o gigante Lionel Messi no Inter Miami. E os melhores times dos Estados Unidos disputam pelo título da CONCACAF Champions Cup, que era chamada antes de Champions League. Aí em 2022 o Seattle Sounders se tornou campeão continental derrotando o Pumas do México na decisão. Os times dos Estados Unidos estão crescendo.
Mas quando a gente olha todos os campeões historicamente, não tem como. Quem domina o continente são os mexicanos. Enquanto os Estados Unidos têm um título continental com o DC United de 98, um com o LA Galaxy em 2000 e outro com o Seattle Sounders em 2022, os times mexicanos têm sabe quantos títulos da CONCACAF? 38. O Monterrey e o Pachuca têm 5 títulos e o Cruz Azul 6. Mas o maior campeão não é nenhum deles, e sim um time que joga no Estádio Azteca, o Clube América. O Clube América foi fundado em 1916, tem mais de 100 anos e é o maior campeão mexicano com 14 títulos nacionais. Mas mais que isso, na CONCACAF eles ganharam muitas vezes. A primeira veio em 1977, depois em 87, 1990, 92, 2006, 2015 e 2016. O América é heptacampeão da CONCACAF, mais do que qualquer outro time. E o América hoje continua bem forte, é o clube com o melhor elenco, avaliado em 96 milhões de euros. Outra que seu estádio tem uma história gigante, ele vai ser a sede do primeiro jogo da Copa de 2026 e sediou a final de 2 mundiais. O de 1970, que viu o Brasil de Pelé ganhar o Tri, e 1986 com Maradona levantando a taça. O Clube América tem história. E como falei antes do Real Madrid ganhando várias Champions, nesse vídeo aqui eu mostro como o Real Madrid ganhou a Champions de 2018, que foi a última do Cristiano Ronaldo. Desde o primeiro jogo até a decisão, acho que tu vai gostar. Então beleza, valeu e tchau!